Fala galera, sejam bem-vindos de volta à terceira aula do nosso curso completo de raciocínio lógico matemático. E o assunto de hoje é álgebra das proposições. Assunto certo aí em todo o edital que possui RLM. Você que vai fazer INSS, pode dar uma olhada lá no seu edital. Você vai ver lá a parte escrito proposições, tanto para o cargo de analista como para o cargo de técnico. Pessoal que vai fazer IBGE, TRF terceira região, fica ligado porque isso daqui vai cair no seu concurso. E eu estou com o material já aqui na minha mão. Caso você não o possua, chegou aqui através do YouTube ou através de algum outro meio que não seja o meu site, faça a inscrição lá no site gustavobussolotti.com.br e você vai ter acesso aí ao material em PDF e às outras videoaulas do curso. Eu lembro a você que o curso é inteiramente gratuito, tanto as videoaulas como o material em PDF. Então é só fazer a inscrição, baixar o material e acompanhar aí comigo na aula. E vamos começar estudando então o que é uma proposição. Aí no material a gente tem a definição de proposição. Diz o seguinte: proposição é uma declaração afirmativa ou negativa. Então vamos pensar o seguinte. Primeiro conceito nosso, proposição. Repare que nós iremos estudar álgebra das proposições. Ou seja, eu vou estudar álgebra relacionado com proposições. A gente vai estudar tudo de álgebra? Não, a gente passaria um ano inteiro estudando aí só parte de álgebra e não é o foco do nosso concurso, não é o que cobra. Vocês não precisam saber toda a parte de álgebra para saber isso daqui. Então eu tenho que saber o que é uma proposição. Uma proposição é uma declaração afirmativa ou negativa. Quer ver um exemplo? Eu falo assim, ó. Hoje é domingo. Isso é uma afirmação, correto? E eu falo o seguinte: hoje não é domingo. Essa daqui é uma sentença negativa, então é uma negação. Agora eu tenho aqui, ó. Hoje é domingo. Uma questão, eu estou perguntando, hoje é domingo? A definição de proposição diz pra gente que nós temos que ter uma declaração afirmativa ou negativa. Essa daqui é uma declaração afirmativa e eu posso classificá-la como verdadeiro ou falso. Dependendo do dia que você está assistindo essa aula, por exemplo, se é num domingo que você está assistindo, isso daqui é verdadeiro. Agora vamos supor que você está assistindo aí numa terça-feira, 3 horas da manhã. Bem provável, né? Isso daqui vai ser falso. Se eu falo que hoje não é domingo, a gente tem o mesmo raciocínio. Se você está assistindo no domingo, isso vai ser falso. Eu afirmei que não é domingo, mas você está assistindo no domingo, então é falso. E se você não está assistindo no domingo, você está lá 4 horas da manhã agora assistindo na terça-feira, isso daqui vai ser verdadeiro. Agora, isso daqui, essa pergunta, hoje é domingo? Eu consigo classificar como verdadeiro ou falso? Você pode até pensar que você pode dar uma resposta, dizendo sim ou não. Porém, eu não pedi uma resposta. Eu pedi para você classificar a sentença como verdadeiro ou falso. Se eu pergunto que hoje é domingo, eu não consigo classificar isso daqui como verdadeiro ou falso. Isso daqui eu consigo dar uma resposta, porém classificá-la como verdadeiro ou falso, não tem como. Então isso daqui eu não consigo dizer se é verdadeiro ou falso. Quer ver um outro exemplo bacana? Se eu falo assim, ó, estude. Eu apenas chego para você e falo, estude. É o que você deve fazer. Tem como eu classificar isso daqui como verdadeiro ou falso? Também não, né? Eu não consigo nem dar uma resposta e nem classificar como verdadeiro ou falso. E se eu falo o seguinte? Que dia lindo! Que frase bonita, né? Bem frase da terceira série. Se eu falo o seguinte, que dia lindo, eu consigo classificar isso como verdadeiro ou falso? Você pode até imaginar que sim, pensando, o dia não está bonito, o tempo está nublado. Mas não é isso que eu quero.
Eu quero saber se eu consigo classificar essa sentença como verdadeiro ou falso. Eu tenho uma sentença aqui, ó, exclamativa, uma expressão. E se eu não consigo classificar como verdadeiro ou falso? Por que eu passei todas essas sentenças? Porque proposição será tudo aquilo que a gente consegue classificar como verdadeiro ou falso. Então são sentenças afirmativas ou negativas que possuem um valor lógico. Verdadeiro ou falso, isso na parte de álgebra de proposições a gente chama de valor lógico. Você vai encontrar também na sua questão aí pedindo, dê o resultado do valor lógico da afirmação tal. Então isso daqui, ó, é o chamado valor lógico. Sempre com uma proposição, eu posso associar um valor lógico. A uma questão, tem como eu associar um valor lógico? Então isso daqui, ó, não é proposição. Vou colocar aqui, ó. Não é uma proposição. O estude é uma frase imperativa, né? É uma ordem. Tudo que é ordem, que é um ato imperativo, eu também não tenho uma proposição. E expressões exclamativas que dizem respeito aí a uma expressão de sentimento, alguma coisa do tipo, eu também vou ter aqui, ó, que não são proposições. É importante a gente saber isso? Vamos dar uma olhada aí, ó, segue um pouquinho abaixo. E aí a gente tem aí, ó, o CESP em 2011 fez a seguinte questão. A frase "que dia maravilhoso" consiste em uma proposição objeto de estudo da lógica bivalente? Para quem não sabe, lógica bivalente é isso daqui, ó, verdadeiro ou falso. Então, ou eu tenho verdadeiro ou eu tenho falso. Isso daqui é lógica bivalente. A frase "que dia maravilhoso" ela é estudo da lógica bivalente? Tem como eu classificar como verdadeiro ou falso? Bom, se a expressão "que dia lindo" não tinha como, "que dia maravilhoso" também não tem, né? Então aqui, ó, ela não é estudo da lógica bivalente e o gabarito dessa questão era errado. Eu não vou dizer que o CESP costuma cobrar isso em todas as suas provas, porém, volta e meia, ele sempre coloca lá uma questãozinha perguntando justamente se é uma proposição ou não. E eles costumam fazer uma sacanagem um pouquinho maior. Por exemplo, eles colocam algo do tipo: Joãozinho vá à padaria e ao supermercado. Onde está o erro dessa questão? Aí você fala, está na crase aqui, né, professor? Tem crase aqui ó, em padaria. A gente tem uma questão bem cuti-cuti. A gente vai ter o seguinte, ó, Joãozinho. Isso daqui é um vocativo, está separado por vírgula. E a gente tem, ó, Joãozinho, vá à padaria e ao supermercado. E o CESP pergunta para você, essa afirmação, ela consiste em uma proposição composta? Observou a maldade? Ele quer saber se você sabe se isso é uma proposição composta. A gente vai estudar daqui a pouco o que é uma proposição composta. Quando o CESP faz isso, automaticamente ele desvia o seu foco de saber se é uma proposição ou não. E sua concentração passa a estar voltada a saber se é uma proposição simples ou uma proposição composta. Automaticamente você já associa isso daqui a uma proposição. Você só quer saber agora se ela é simples ou composta. Porém, a gente não tem uma ordem aqui, é como se fosse a mãe do Joãozinho falando, ó, Joãozinho, vá à padaria e vá ao supermercado. Então, se eu tenho uma ordem, uma frase imperativa, isso daqui ó, nem proposição é. A gente já poderia marcar errado. O CESP faz essa maldade, viu, galera? Eles colocam lá uma afirmação que nem é proposição e pede para você classificá-la como uma proposição composta, por exemplo, ou uma proposição simples. Então, eles tentam tirar o foco de vocês de saber se isso daqui é uma proposição ou não. Fica ligado com esse tipo de questão. Pessoal, então a gente acabou de ver, proposição é toda declaração que é uma afirmação ou uma negação e ela possui um valor lógico. Isso é o que a gente chama de axioma, tem aí no material para vocês. Axioma diz pra gente que sempre será possível atribuir um valor lógico a uma proposição, ou verdadeiro ou falso, isso a gente já viu. Mas eu preciso ter uma frase para ter uma proposição? Se eu faço algo do tipo
2 mais 2 é igual a 4. Eu tenho aqui uma declaração, onde eu tenho uma afirmação. O sinal do igual não é a mesma coisa que eu fazer uma afirmação? Eu estou afirmando que isso daqui é igual a isso daqui. E eu consigo atribuir o valor lógico? Sim, né? Aqui o valor lógico, no caso, é verdadeiro. 2 mais 2 é igual a 4. Então isso daqui pode ser classificado como uma proposição? Pode. Então aqui, ó. Isso é uma proposição. Se eu tenho algo do tipo 2 mais 2 é igual a 5. Eu tenho ainda uma afirmação, onde eu digo que 2 mais 2 é igual a 5. Eu tenho como classificar isso daqui em um valor lógico? Tenho, né? Eu posso colocar que isso daqui agora é falso. Isso vai ser uma proposição? Vai ser uma proposição. Agora, se eu faço o seguinte. 2 mais 2 é maior que 5. Isso daqui é uma afirmação. Eu estou falando que 2 mais 2 é maior que 5, onde eu posso atribuir um valor lógico falso. E isso daqui vai ser uma proposição. Se eu falo que 2 mais 2 é menor que 5, eu consigo atribuir o valor lógico verdadeiro e eu tenho aqui uma proposição. E agora se eu faço o seguinte, 2 mais 2. Isso daqui é alguma afirmação? Eu estou afirmando algo aqui? Não, né? Então isso daqui tem como eu atribuir um valor lógico? 2 mais 2? Eu não consigo atribuir valor nenhum. Isso daqui não é uma proposição. Se eu tenho o seguinte, isso daqui é uma proposição? É uma afirmação onde eu diga que x mais 5 é igual a 7. Eu consigo atribuir um valor lógico? Depende. Se x for igual a 2, isso daqui vai ser verdadeiro. Se x for diferente de 2, isso daqui vai ser falso. Então eu vou conseguir atribuir um valor lógico? Sim. É só encontrar o valor do x, que eu vou ter que ela ou vai ser verdadeiro ou vai ser falso. E isso daqui vai ser uma proposição. Tudo que a gente viu aqui, ó, essas proposições, elas possuem uma classificação. As classificações de proposições se dividem em fechadas, abertas, simples e composta. Uma proposição que é fechada é tudo aquilo que eu consigo chegar no valor lógico já de cara. Por exemplo, aqui eu consegui, aqui eu consegui, aqui eu consegui e aqui eu consegui. Nas proposições que nós tínhamos antes de eu apagar o quadro, todas elas a gente também conseguia atribuir um valor lógico. Por exemplo, hoje é domingo, certo? Então eu consigo dizer se é verdadeiro ou falso já logo de cara. Então todas aquelas proposições e essas daqui são proposições fechadas. Quando que a gente tem uma proposição aberta? Quando a gente tem uma variável. Agora que eu dependo do resultado disso para a gente ter o valor da nossa proposição. Então uma proposição vai ser aberta quando eu tiver uma variável envolvida. Se eu faço isso daqui, ó, x mais 5, isso é uma proposição? Bom, é o mesmo caso daqui, né? Só que eu substituí um valor aqui pela nossa variável. Então isso daqui vai continuar não sendo uma proposição. E a gente tem que aqui uma proposição aberta, todas essas são proposições fechadas. Então esse conceito aqui pra gente de proposição fechada ou proposição aberta é bem simples. Raramente as bancas vêm cobrando. A CESP de vez em quando que dá uma cobrada lá para saber se é uma proposição fechada ou aberta. Porque é um conceito que pouca gente sabe. Certo? Não é nada complicado, mas pouca gente sabe. O que é uma proposição simples e o que é uma proposição composta? Isso daqui a gente vai cansar de ver. A gente vai estudar tanta proposição composta que vocês não vão nem querer ver na frente depois.
Proposição composta vai ser toda proposição que possui um conectivo. A gente vai fazer o estudo dos conectivos depois. Proposição simples são proposições que não possuem conectivos. Quais são os conectivos que nós iremos estudar? O e, o ou, o se, então, e o se e somente se. Calma, pessoal, não precisa ficar preocupado não. A gente vai ver isso daqui com detalhes mais lá pra frente. É só pra gente saber que a gente vai estudar esses conectivos. Então, sempre que a gente tiver um conectivo desse, eu vou ter uma proposição composta. Sempre que eu não tiver, eu vou ter uma proposição simples. Então, isso daqui, ó, 2 mais 2 é igual a 4, eu faço uso do conectivo e, do ou, do se então, do se e somente se? Não, né? Então, isso daqui é uma proposição simples, isso é uma proposição simples, é uma proposição simples, também é uma proposição simples e também é uma proposição simples. Até agora nós só vimos proposições simples. Agora se eu falo o seguinte, 2 mais 2 é igual a 4 e 3 mais 5 é igual a 8. Se eu tenho isso tudo aqui, ó, é uma proposição? Bom, aqui eu tenho uma afirmação, aqui eu tenho outra afirmação, então aqui é uma proposição, aqui é uma outra proposição. Eu tenho o uso de um conectivo, que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, então eu estou unindo duas proposições. Sempre que eu uno duas proposições, duas ou mais proposições, isso continua sendo uma proposição. Isso não seria uma proposição se eu tivesse o seguinte, 2 mais 2 é igual a 4 e 2 mais 2. Isso daqui não é uma proposição composta para a gente, né? Eu vou ter aqui, ó, aqui é uma proposição, aqui não é. Então a união de uma proposição com a união de uma não proposição não vai formar para mim uma proposição composta. Aqui a gente tem uma proposição composta, que ela é composta por duas proposições simples. Poderia ter mais? Eu poderia ter aqui, ó, outro e dizendo 4 mais 4 é igual a 8, e aí até o infinito? Eu posso ter a união aí de infinitas proposições formando uma única proposição composta. Então aqui, ó, proposição composta, proposição simples, proposição simples, proposição simples. Conceito bem básico de proposições, raramente é cobrado. É só que você precisa saber para você desenvolver aí o seu conteúdo de uma forma melhor. Pessoal, bem simples essa parte de proposição, né? A gente entender o que é uma proposição e o que não é. A gente vai passar agora para o estudo das tabelas verdades. Uma tabela verdade, vocês se recordam do axioma que a gente sempre pode classificar uma proposição como sendo verdadeira ou falsa? É o que a gente vai ver aqui, ó, como a gente vai montar. Uma proposição, por exemplo, hoje é domingo, eu posso classificá-la como verdadeira ou como sendo falsa. Uma coisa que eu não disse sobre as proposições é que elas recebem nomes, para a gente não ter que ficar trabalhando toda hora com uma frase um pouquinho extensa. Então, a gente costuma dar os nomes, ó, P, Q, R, S, T, e assim segue. Isso daqui é só o que é comum a gente fazer. Você pode dar o nome que você quiser para a sua proposição. Se você quiser chamar sua proposição de A, não tem problema nenhum. O mais comum é o P, o Q e o R. E são letras minúsculas. Então eu vou colocar isso daqui, ó, hoje é domingo, como sendo minha proposição P. Se eu for atribuir um valor lógico para P, eu vou ter o seguinte. Vou colocar um pouquinho mais embaixo aqui, ó. P, minha tabela verdade vai ficar assim, ó. P pode ser verdadeiro ou P pode ser falso. Por que a gente vai fazer isso? Isso daqui é uma proposição simples. Agora vamos supor que eu tenha uma outra proposição. Hoje está chovendo. Eu vou chamar de minha proposição Q. Se eu quiser formar uma proposição composta a partir dessas duas proposições, nós já vimos ali, eu tinha colocado para vocês, que eu posso utilizar um dos conectivos.
A nossa proposição composta, assim como as nossas proposições simples, elas também possuem valor lógico. Se eu posso classificar uma proposição simples como sendo verdadeiro ou falso, eu posso classificar uma proposição composta como sendo verdadeiro ou falso. Só que o valor da nossa proposição composta vai depender de três coisas. Vai depender do valor de P, vai depender do valor de Q e vai depender do conectivo que eu estou usando. Então, se eu tiver o conectivo OU, eu posso ter um resultado. Se eu tiver um conectivo E, eu posso ter outro resultado. Se eu tiver o se então, eu posso ter outro resultado. Mas eu sempre vou chegar num valor verdadeiro ou falso, porque a gente tem o nosso axioma. P. Aqui, ó, eu vou ter um conectivo que eu não sei, eu posso utilizar qualquer um. Eu vou ter aqui um Q. Então, aqui eu estou relacionando o P com o Q. Vamos supor que o nosso conectivo fosse o E. Eu vou fazer uma proposição composta, onde eu tenho o conectivo E e eu tenho as proposições P e Q. Como que ficaria? Eu diria assim, ó, hoje é domingo e está chovendo. Se eu tivesse o conectivo se então, eu teria o seguinte: se hoje é domingo, então está chovendo. Vocês repararam que eu estou unindo as duas proposições e o conectivo? Então, nossa tabela verdade ficaria da seguinte forma. Eu vi que o valor de P eu tenho a possibilidade de ser verdadeiro ou falso. O valor de Q tem a possibilidade de ser verdadeiro ou falso. E aqui o nosso P, então Q, vai depender do conectivo que eu estou utilizando. Então aqui, ó, se as duas proposições forem verdadeiras, eu vou chegar num resultado. Se as duas forem falsas, eu vou chegar em outro. Só que quando a gente une duas proposições, para a gente chegar no resultado final da composição, da proposição composta, eu tenho que verificar todos os valores possíveis. Então eu vou ter que relacionar, ó, o verdadeiro da primeira proposição com o verdadeiro da segunda e com a segunda sendo falsa. Se eu tiver aqui, ó, agora a primeira sendo falsa, eu vou ter que testar com o verdadeiro da primeira e com o falso da segunda. Quando a gente monta uma tabela verdade, principalmente de proposições compostas, que é o comum a gente montar, eu tenho que fazer esses testes aqui. E aí, baseado no resultado das proposições e do conectivo, eu posso aqui, ó, ter um valor lógico, aqui eu posso chegar em outro, aqui em outro, aqui em outro. Então, como que ficaria a nossa tabela verdade? Eu testei aqui, ó, para os dois sendo verdadeiros, testei para os dois sendo falsos. Falta eu testar agora, ó, verdadeiro para o primeiro e falso para o segundo, falso para o primeiro e verdadeiro para o segundo. Então, a nossa tabela verdade ficaria assim, ó. Falta eu testar, então, aqui, ó, verdadeiro, e aqui falso, e aqui falso, e aqui verdadeiro. E, baseado no resultado, a gente chega no valor lógico da nossa proposição composta, que pode ser verdadeiro ou falso. Vai depender do resultado das nossas tabelas aqui. É comum a gente montar uma tabela desse jeito? Não. O comum será a gente montar assim, ó, para agilizar no processo da tabela. Eu vou ter aqui, ó, o P, o Q, e o P é a operação Q, eu não sei qual que é a operação. Eu sei que essa tabela aqui, ó, vai ter 4 linhas, que foi o que eu já cheguei. Para agilizar, a gente montar a tabela, a gente faz o seguinte, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Isso daqui é o comum. E aqui a gente não sabe o resultado lógico, porque a gente tem que saber qual que é o conectivo. Essa é a tabela verdade de uma composição de duas proposições. E se eu tivesse uma terceira proposição agora? Eu tivesse aqui, ó, uma operação R. Então, P, operação Q, operação R. Eu teria que encaixar esse R aqui na frente. Novamente, eu tenho que fazer o teste de todas as possibilidades na minha tabela verdade. Para o R, agora eu teria como sendo aqui, ó, verdadeiro, 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 verdadeiro. E aí eu teria essa parte aqui, ó, testada para quando o R fosse falso. E continuaria. Então seria semelhante a essa parte, só que agora duplicado para quando o R fosse falso. A nossa tabela com duas proposições
a gente chegou em 4 linhas. A nossa tabela com 3 proposições, nós teríamos 4 linhas aqui sendo o R verdadeiro e depois mais 4 para o R quando fosse falso. Eu vou ter 8 linhas. Se eu tivesse uma outra proposição aqui, ó, proposição S, eu teria o teste das 8 possibilidades sendo o S verdadeiro e depois o teste das 8 possibilidades para o S sendo falso. Então, se eu tivesse 4 proposições, eu teria uma tabela com 16 linhas. O que a gente tira daqui? Nossa primeira fórmula. E de vez em quando a CESP gosta de cobrar isso daí. Ele gosta de saber o número de linhas de uma tabela verdade. É fácil? É fácil. Só que na hora que ele coloca uma proposição composta lá de 5 proposições, você não vai pegar e não vai desenvolver até o final para saber quantas linhas tem, né? Então daqui, ó, bom, se eu tenho 2 proposições, eu tenho 4, eu posso dizer que esse resultado aqui, ó, é 2 elevado ao quadrado, certo? 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Se eu tenho 3 proposições e eu chego no valor igual a 8, 8 não é a mesma coisa que 2 elevado à terceira? 16 não é a mesma coisa que 2 elevado à quarta? Vocês repararam que o expoente que eu tenho aqui, ó, é o número de proposições? Então, como que a gente chega numa fórmula para saber quantas possibilidades, ou seja, quantas linhas minha tabela verdade tem? Eu vou ter que é 2 elevado ao número de proposições. Então, daqui a gente vai tirar a nossa primeira fórmula. Aqui, ó. Número de linhas. A gente vai ter 2 elevado a n, onde n é o número de proposições. Compreenderam? Então, para eu saber quantas linhas minha tabela verdade possui, ou seja, quantos testes lógicos eu vou ter em uma proposição composta, eu vou ter que é 2 elevado a n, onde n é o número de proposições da minha proposição composta. Ele vai buscando onde tem débora e vai tentando saber as contas. A gente vai fazer o contrário. Eu vou ter uma proposição com Carlos, vamos ver, Carlos, seu quem que ele resultado está